TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV, primeira edição entrando no ar com muita informação para você. Hoje, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, né? Mas já é pré-sexta, o feriadão aí chegando aí para você. Olá, Roberta. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Feriado, todo mundo em casa, né? Mas tem gente que está trabalhando. É isso aí. Como nós, né? Então, para você que está em casa, está a caminho do trabalho, já está no trabalho, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação e sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. É isso aí, todo mundo já conhece. E tem as nossas redes sociais para você acompanhar a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, ao vivo conosco e também participar. Pode mandar sua mensagem por lá, sua denúncia, participar com a gente, né? Falando o que você acha das nossas matérias aí, dizendo a sua opinião. Tá aí na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Entra lá e participa conosco. Exatamente. Olha só, Jorge, o frio aqui em Petrópolis tá de lascar, mas o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. A gente tem imagens de hoje bem cedinho, né? Feitas aqui da nossa sede em Petrópolis. Tá vendo o céu azulzinho, mas o frio continua. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 16 de junho. Saiba como economizar na energia durante os dias mais frios. Em 2021, a cada 1.000 brasileiros, apenas 14 foram doadores de sangue, o que equivale a 1,4% da população. Astro da NBA é flagrado pedindo esmola nas ruas dos Estados Unidos. Desde o dia 1º de maio, a Defesa Civil de Petrópolis já registrou 11 incêndios florestais no município. Chefe e criador do circuito turístico de Secretário em Petrópolis, Dan Matos, conquista carimbo da Estrada Real para a região. Tragédia do dia 15 de fevereiro que assolou o primeiro distrito de Petrópolis completou 4 meses ontem. E você vai ver também trechos de uma entrevista exclusiva em primeira mão com o governador Cláudio Castro, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com a leitura do nosso Correio da Manhã, um pouco diferente hoje, né? Exatamente. Hoje diferente porque nós temos uma edição especial aí de aniversário, feriado, que é de ontem e hoje. Exatamente. Vamos direto à página 2 com a leitura do nosso segundo editorial, não é isso? Exatamente. Segundo editorial, uma prova de amor que precisa ser resgatada. Começou na terça-feira, dia 14, a campanha de doação de sangue do Hemorrio, que fica no centro do Rio de Janeiro. O chamado Junho Vermelho vai até o dia 30 e é importante para que a população resgate uma prática deixada de lado com a pandemia de Covid-19. Durante o estado de calamidade sanitária, que ainda perdura com menor intensidade, os bancos de sangue ficaram mais vazios, com uma redução de quase 20% de doadores em relação aos anos anteriores ao da pandemia. Agora, com a situação mais estabelecida, com boa parte da população vacinada e a doença controlada, está na hora de voltar com tudo ao Hemorrio para ajudar quem precisa. Lembrando que todos podem precisar um dia de uma transfusão de emergência. Algumas instituições privadas e públicas estão nessa batalha pelo restabelecimento dos estoques do Estado. A rede de cinema Kinoplex, por exemplo, durante a campanha, vai conceder a quem for doar sangue no Hemorrio um ingresso gratuito para quem comprar entradas nas bilheterias da rede de todo o Estado.
A empresa dará um brinde até para quem não puder fazer a doação por razões de saúde. A empresa de transportes 99 vai oferecer descontos de R$ 30 em corridas de ida e volta ao Hemorrio. E o Metrô Rio disponibilizou 500 passagens para todos que comparecerem ao Instituto. Já a SEDAI organizou a tradicional campanha Sangue Bom, levando funcionários do órgão para o Hemorrio. É necessário dar as mãos e unir forças por um bem maior. A doação pode significar o salvamento de vidas. É, acima de tudo, uma prova de amor ao próximo e de cidadania. As informações sobre quem pode doar e as devidas recomendações sobre o que é preciso fazer estão no aplicativo Hemorrio Mais, disponível em todas as plataformas. E olha, a gente vai na coluna do Magna Vita, na coluna Magna Vita, na página 3, só para dar uma olhadinha nas notinhas que a gente não deu ontem no Pinga Fogo, rapidinho. Exatamente. Vamos dar uma volta lá. Proteção é a primeira nota que eu vou ler para vocês hoje. Um dos gabinetes mais visitados por políticos no Palácio Guanabara guarda um segredo atrás da cortina da janela do secretário. Um festival de plantas que garantem proteção. Arruda, pimenteira e espada de São Jorge. Quando o vento de mal olhado sopra a partir de campos, as plantas murcham e precisam ser trocadas. Olha, tá aí. E tem ali campanha. Os comentários mais ácidos da Alerj contabilizam que Val Ceasa deveria gastar na campanha da reeleição a deputado uma cifra próxima a 6 milhões. Segundo ele, só se fossem 6 espigas gigantes de milho. Há que dar risada sobre essa história. É, realmente, 6 milhões Dinheirinho bom, né? Vamos agora a mais uma notinha. Autismo, é isso? Pode botar a página da coluna para a gente relembrar da última notinha. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, recebe nesta quarta-feira, ou seja, recebeu ontem, às 11 horas da manhã, a publicitária carioca Gabriela Alves para um tema relevante: os cuidados com as mães de autistas que apresentam um elevado índice de mortalidade precoce. São guerreiras que sucumbem por uma luta solidária com raro apoio oficial. Bom, então, e hoje, como é uma edição diferente, especial, nossa aqui, de feriado, a gente vai mudar um pouquinho o tom. Exatamente. Ontem, né, nós lemos todas as notícias aí, os destaques do nosso jornal, Exato. Que você pode conferir na íntegra no nosso site. Mas agora a gente vai falar que a tragédia do dia 15 de fevereiro, que assolou o primeiro distrito de Petrópolis, completou ontem 4 meses. Após 120 dias, ainda existem pessoas desabrigadas. 3 continuam desaparecidas e a reconstrução da cidade parece estar a passos lentos. 4 meses após a primeira chuva que destruiu lares, famílias e deixou 234 mortos e 3 pessoas desaparecidas, as marcas ainda são visíveis em Petrópolis. São muitos os sobreviventes à espera de uma nova oportunidade. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Petrópolis, mais de 3.000 famílias que perderam as casas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março já foram cadastradas no aluguel social. 29 pessoas ainda estão nos abrigos da cidade à espera do benefício e à espera de um recomeço. A Secretaria de Assistência Social informou que o prédio da Floriano Peixoto está em fase de obras nas instalações para atender de forma temporária famílias em vulnerabilidade social. Segundo o governo do estado, também estão em processo de licitação as obras de revitalização dos conjuntos habitacionais Moacir Padilha, Sérgio Fadel, Castelo São Manuel e Quitandinha por meio do programa Casa da Gente, além da construção de 350 imóveis em terrenos das regiões do Mosela, Itaipava, Benfica e Vale do Cuiabá. Foram investidos mais de 620 milhões de reais em intervenções emergenciais e obras de infraestrutura. Desde o ocorrido, a Defesa Civil informou que foram mais de 12.000 laudos de vistorias de áreas e imóveis atingidos pelos temporais. Esse número representa 93,4% do total de registros cadastrados em áreas de cerca de 60 localidades. A maior parte das ocorrências foi por deslizamentos, que representam 76% dos casos.
nós chegamos aos incríveis 12.500 laudos emitidos, né? Se a gente fizer esse comparativo, esses 12.500 laudos que foram feitos em 100 dias, equivale a praticamente 10 anos de ocorrência na Defesa Civil. Então, essa força-tarefa que foi estabelecida aqui na Defesa Civil, em parceria com os demais órgãos, foi muito importante para que a gente conseguisse dar a primeira resposta, que foi as análises das áreas de risco, né, onde foram montados em parceria com o DRM e os demais institutos, como o próprio Exército, essa análise das áreas de risco onde seriam interditadas. Então, no primeiro momento, foram feitas as interdições, os laudos todos já foram emitidos, ainda continuamos recebendo alguns resquícios, né, de pessoas que não fizeram seus registros e que agora estão fazendo, e que a Defesa Civil continua emitindo. Da dor, do sofrimento e da perda, nasceu a esperança. Leandro é pai do Gabriel, uma das vítimas que estavam nos ônibus que foram arrastados pelas águas no rio Quitandinha no dia 15. O jovem foi encontrado 9 dias após as buscas que mobilizaram familiares, o Corpo de Bombeiros e muitos voluntários. Para manter o legado do filho, Leandro criou o Instituto Gabriel da Rocha, que tem como um dos objetivos cobrar respostas dos órgãos públicos. Não recebemos nenhum tipo de informações nem de respostas. Estaremos entrando junto ao Ministério Público e junto também à Defensoria Pública com uma ação coletiva a responsabilidades. Queremos que as responsabilidades sejam assumidas. Em relação ao Instituto, ainda estou caminhando e vou fazê-lo, para que a gente trabalhe com prevenção, monitoramento e com ações humanitárias, onde nós poderemos também cobrar por justiça e cobrar por obras preventivas, e que isso nunca mais venha acontecer em nossa cidade, porque são perdas irreparáveis, que nada nesse mundo nos trará de volta aos nossos filhos e nossos entes queridos. Nada nos substituirá essas pessoas, essas vidas tão importantes para todos nós. Nada vai trazer de volta. É exatamente isso. E ontem o Correio da Manhã completou 121 anos. O nosso diretor, Cláudio Magnavita, esteve no Palácio Guanabara para uma entrevista com o governador Cláudio Castro. E você confere agora trechos exclusivos em primeira mão, quando ele fala da tragédia de Petrópolis. É um trecho, vamos dar uma olhada. Foto do Correio da Manhã, onde há um abraço simbólico do governo do Estado a uma das vítimas de Petrópolis, o governador, num aconchego, num abraço de aconchego. É uma situação que lhe marcou muito, porque governar também é trazer uma experiência de vida que nenhuma outra atividade dinâmica pode trazer, porque você está influindo na vida. E Petrópolis foi um marco, porque você teve mais de 200 vítimas, o governo teve uma ação imediata. Nós estamos falando pela nossa TVC, a nossa TVC deu um show de cobertura na questão da catástrofe, da primeira catástrofe de Petrópolis, e podemos presenciá-la. Mas vamos voltar ao abraço, aquele aconchego seu naquele momento que foi. Nós estamos tendo a imagem dessa foto na capa do Correio da Manhã. Eu fiz questão de ser uma foto emblemática. Me conta essa história daquele abraço. Eu estava em Barra Mansa e chegou um WhatsApp do Matheus Quintal, então secretário de Assistência de Desenvolvimento Humano. Que tem a base em Petrópolis. Tem a base em Petrópolis, que mora em Petrópolis. E o Matheus mandou 2 fotos. Uma do que era o Morro da Oficina e a outra do que tinha se tornado. Eu já sabia desde as 5h30, 6 horas que estavam tendo muita chuva lá, nós já estávamos atentos. O comitê das chuvas já começa no WhatsApp a funcionar. Previsão de chuva forte e tal, vamos ficar atentos. Todos os secretários que estão no comitê já ficam atentos, a gente pode ter que agir rápido. E eu estava lá com os prefeitos, com o governo presente, e chega esse WhatsApp do Matheus Quintal. E ali, na mesma hora, eu tomei a decisão de encerrar o governo presente e de ir para lá. E tinha uma reunião que ia começar em 10 minutos com 20 prefeitos. Depois eu ia jantar com 20 prefeitos. Tinha levado até minha família para lá, para a gente aproveitar, ficar lá. E eu aviso, acabou, eu vou para Petrópolis.
a expressão na cara do governador falando ali de tristeza é pesada. Mas foi a sensação, quem viu. Quem viu sabe como é. A gente tem um outro trechinho que ele continua falando aqui da cidade de Petrópolis, da tragédia. Vamos ver. Nós chegamos lá, eu fui no corpo de bombeiros antes, o bombeiro não conseguia chegar. Os bombeiros estavam indo a pé, porque o volume da água ainda era alto e o trânsito tinha parado a cidade. A cidade foi pega na hora do rush, as pessoas já tinham saído, não tinha mais como voltar. Ficamos ali no bombeiro, organizamos com eles, olhamos a questão de insumo, onde ia ficar, tinha uma questão de logística importante ali, de alimentar os bombeiros, onde ia dormir, onde não ia. Tomamos as primeiras decisões ali. Saímos dali, soubemos que o prefeito já estava chegando, que ele estava em Brasília, e fomos para lá. Esperamos o prefeito chegar. Na hora, eu entendo, lá, ele estava ainda muito atônito, nós conseguimos montar o comitê executivo, quem faria o quê, Estado e município juntos. E saímos dali, devia ser 1h, 2 da manhã. No dia seguinte, nos reunimos 8 horas, que as máquinas já estavam começando a chegar, e eu fui direto lá no Morro da Oficina. Quando eu cheguei lá, ainda não conseguia, ainda estavam fazendo os caminhos por qual passar. Só subia-se através de uma escadinha do bombeiro, depois fizeram um caminho entre as casas, entraram numa casa, pulavam para outra, e aí depois organizaram. Mas naquela hora ainda era, primeiro dia, os corpos ainda estavam sendo retirados. Naquele momento, ainda estava saindo gente com vida ainda. Então foi nos primeiros horários mesmo. E quando eu chego lá, eu estava me preparando para subir na escada, e um senhor, muito nervoso, ele estava empurrando o bombeiro, querendo subir desesperadamente, e eu segurei no ombro dele, falei, amigo, calma. Quando ele me viu, ele tomou um susto. Ele falou assim, governador? Eu falei, sou eu, calma. Imagina, o governador ali, com lama até o joelho. No Marco Zero, na hora que ainda está. E eu falei assim, amigo, calma, quem tem que subir ali agora é o bombeiro. Ele falou, mas governador, tem 9 entes da minha família ali. Meus 2 filhos, minha mulher, minha mãe e minha sogra. E eu, Magravita, não tinha o que fazer. Eu só dei um abraço nele. Porque quem viu a tragédia, a lama e as casas foram fazendo um sanduíche. É muito difícil quem está embaixo sobreviver. Até por ser uma tragédia com água. Muita gente morre afogada na lama. E quando eu olhei para o bombeiro, ele já fez aquela feição de que... Gente, nossa, relembra até tudo, arrepia, né? A gente lembrar dessa tragédia toda. Assim, foram momentos inimagináveis que os petropolitanos passaram. Infelizmente. E você pode conferir essa entrevista completa, exatamente 1h06 de entrevista, no nosso canal do YouTube, TV Correio da Manhã. Corre lá para conferir, porque o governador fala de vários outros projetos também do governo do estado, né? Porque esse momento, né, essa ajuda a Petrópolis no momento da tragédia foi muito marcante, né, no governo. Então ele fala um pouco disso, dessa tragédia. Ele fala também dos projetos do governo do estado para o nosso estado todo. Você confere a entrevista completa no nosso YouTube, TV Correio da Manhã. Bom, por hoje a edição da nossa chamada do Correio da Manhã na TV fica por aqui, né? A gente vai para uma passagem de bloco rapidinho e volta com outras notícias do estado e da nossa região também. Exatamente. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vai saber como economizar na energia durante esses dias mais frios. E você vai ver também que astro da NBA é flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA, dos Estados Unidos, né? O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela.
Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta e olhem só as temperaturas mais baixas que já chegaram pelo estado do Rio e que geram uma mudança de comportamento nas pessoas. Nessas horas, qualquer forma de se esquentar é válida, mas se não tomar cuidado pode trazer prejuízo no bolso, ou seja, nas contas de energia no final do mês. Banhos longos e o mais quente possível, aquecedores e com esse tempo não há roupa que seque. Com isso, as secadoras permanecem ligadas por mais tempo. O inverno traz consequências e é importante se adaptar. Apesar do bem-estar que estes aparelhos podem proporcionar, a conta de luz pode ficar mais cara no fim do mês. Nesse período de mais frio, é muito comum a gente usar os equipamentos que aquecem por mais tempo. E o principal desses equipamentos é o chuveiro elétrico. Para ter uma ideia, apenas o chuveiro elétrico, numa família de 4 pessoas, em que cada pessoa tome um banho de 15 minutos por dia, isso representa no final do mês cerca de R$ 173 na conta de energia. Então, a principal dica que nós damos é justamente para o chuveiro elétrico. Mantenha a chave de temperatura na posição verão ou temperatura morna. Essa medida deve ajudar a economizar 30% de energia e deve chegar ali a R$ 52 por mês na conta. Em dias mais frios, uma forma de economizar durante a manhã é deixar as janelas abertas e utilizar da luz natural. Além disso, uma curiosidade que nem todo mundo sabe é que tetos e paredes de cores mais claras refletem a luminosidade, fazendo com que o ambiente esquente mais rápido. Quando falamos de aparelhos eletrônicos, é importante ficar atento para evitar surpresas no fim do mês. Isso porque, muitas vezes, TVs e computadores ficam ligados sem que ninguém esteja usando. E na hora de dormir, a dica é usar sempre a opção timer, que faz com que a TV desligue sozinha. Reduzir a temperatura da geladeira e evitar abrir a porta desnecessariamente é outra opção que pode auxiliar na hora da economia. E, em geral, a dica que nós damos é que todo equipamento que aquece ou que refrigera, geralmente gasta muita energia. Então, se você tem uma máquina de lavar roupas e tem a função aquecimento, a nossa recomendação é que você desligue essa função de aquecimento. Isso, principalmente nessa época que a água também está mais gelada, vai provocar um maior gasto de energia. O mesmo vale também para os equipamentos aquecedores. Se você tem um aquecedor em casa, só ligue esse equipamento ali enquanto estiver no ambiente e, se for possível, prefira os agasalhos. Assim você economiza um valor significativo na sua conta. E o Ministério da Saúde lançou a nova campanha nacional de doação de sangue, com o lema "Você doa e é a vida". Você doa e a vida agradece. O João doa e a Fabi agradece. O evento marcou o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado na última terça-feira. A ação visa fortalecer a doação em todo o país e sensibilizar a população quanto à importância deste ato. Segundo a secretária de Atenção Especializada à Saúde, Maíra Botelho, o Ministério da Saúde precisou lançar mão de um plano nacional de contingência do sangue para conseguir manter os estoques de sangue e hemoderivados abastecidos durante a pandemia de Covid-19. A ação envolveu principalmente o remanejamento de bolsas de sangue entre unidades da federação. Em 2021, a cada 1.000 brasileiros, apenas 14 foram doadores, o que equivale a 1,4%
3% da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é de que este número esteja em 3% da população para comportar a demanda em todas as regiões. Entre 2020 e 2021, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 2,6% de doadores no SUS. E a ideia da campanha é que este número continue crescendo. Este ano, até meados de maio, 732 mil bolsas de sangue foram coletadas no Sistema Único de Saúde. Em 2022, o Ministério investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais nos serviços de hematologia e hemoterapia para a reestruturação da rede, modernização das unidades, qualificação de profissionais. Segundo o ministro substituto da Saúde, Arnaldo de Medeiros, a campanha de doação de sangue é uma das mais importantes e comoventes de toda uma série de campanhas anuais. E a Câmara dos Deputados concluiu na quarta-feira a aprovação do projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Após a aprovação do Senado, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que limita o ICMS para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Estes serviços passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas foi alterado durante a votação no Senado e, por isso, precisou ser analisado novamente pelos deputados. O que você está achando do preço dos combustíveis? Muito alto. É um absurdo, né? Tá complicado. Bem difícil. Tá tudo alto no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Se os governos anteriores tivessem feito alguma coisa, não estaria dessa maneira. Eu, por exemplo, aqui eu trabalho com gás, né? O gás também tá um absurdo. Tem lugar aí que tá, por exemplo, foi abastecer em Areal esses dias, dava R$6. Cada vez pior, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso diariamente, né? A gente que trabalha aqui na rua, né? Já, tipo assim, a gente tem que pagar o dobro todos os dias colocando, abastecendo, né? Impraticável. A gente tem que trabalhar, vai fazer o quê? Não tem jeito. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os dados apontam que, se aprovado, o projeto pode derrubar o preço da gasolina em R$ 1,65 e o do diesel em 76 centavos. No entanto, não sendo aprovado, o preço dos combustíveis podem aumentar ainda mais, tendo em vista o cenário internacional que influencia diretamente no preço do barril do petróleo e na valorização do dólar frente ao real. O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor com gasolina, que supera os R$ 7,00 o litro no país, e com o diesel, beneficiando também caminhoneiros e transportadores. O projeto também busca reduzir o valor do gás de cozinha e da conta de luz. E essa economia é bem aceita pelos brasileiros. Sempre bom, né? Sempre ajuda. Qualquer economia é economia. Com certeza, né? Pra gente que precisa do carro sempre, sim. Como é que você do mês? Claro que ajudaria, porque tudo depende do combustível. O Brasil é tudo rodoviário. Tudo que vier de ajuda, né? Sempre vai facilitar o bolso da gente, né? Já existe um projeto aprovado no Senado em março que pretende reduzir o valor dos combustíveis. O projeto de lei propõe uma mudança na forma de cálculo do preço dos combustíveis, além de criar uma conta de estabilização para garantir a previsibilidade nos preços ao consumidor. O projeto, considerado uma das prioridades no Senado no início deste ano, atualmente está parado na Câmara dos Deputados, sem previsão de votação. Vamos ver se essa redução aí vai chegar realmente nas bombas aí, direto na bolsa do consumidor depois. O norte-americano Delon West, ex-jogador de basquete, que atuou por quase uma década na NBA, foi flagrado pedindo esmola nas ruas dos Estados Unidos. O fato ocorreu no último fim de semana em uma avenida da cidade de Alexandria, que faz parte do estado da Virgínia, no sudeste dos Estados Unidos. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, ele aparece segurando um papelão e cumprimenta um motorista que o reconheceu. West, que jogou profissionalmente como ala armador e hoje tem 38 anos, defendeu grandes equipes como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers durante sua carreira, que durou 9 temporadas.
temporadas. O jogador chegou a atuar lado a lado com LeBron James. Não é a primeira vez que o ex-jogador é visto nas ruas. Diagnosticado com distúrbio bipolar há mais de 10 anos, o norte-americano foi visto descalço e com trajes sujos em um estacionamento em Houston, ainda em 2016. Desde então, o West é visto ocasionalmente em situação precária por fãs que o reconhecem nas vias públicas. Ele chegou a receber uma ajuda médica custeada pelo dono do Dallas Mavericks quando seu vício em drogas se tornou público, mas voltou a aparecer pedindo esmolas pouco tempo depois. É complicado, né? E você vai ver depois do intervalo que após 2 anos, solenidade de Corpus Christi volta a ser celebrada com a presença de fiéis em Três Rios e Petrópolis. E você vai ver também que a Casa de Petrópolis tem programação agitada para o final de semana. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. O inverno começa na próxima terça-feira, 21 de junho, mas o Plano Inverno 2022 da Secretaria de Defesa Civil, que tem o objetivo de nortear as ações preventivas para o período de estiagem, está em fase de elaboração. Enquanto o órgão finaliza o plano, há poucos dias do inverno, a cidade já teve pelo menos 3 incêndios em vegetação em junho e 11 desde 1º de maio, aqui em Petrópolis. A estação com as temperaturas mais baixas do ano está chegando. O clima fica mais seco e, com isso, aumentam as chances de incêndios florestais. Para atenuar estes riscos, a Defesa Civil de Petrópolis está elaborando o Plano de Inverno 2022. Estamos nos pontos finais hoje de alguns ajustes. Teremos algumas ações novas, né? Algumas ações a gente vai dar continuidade ao que foi feito no inverno passado. Então é importante ressaltar que a gente vai manter as rondas preventivas, pelo menos uma equipe por dia especializada na parte de combate a incêndio florestal. Uma das características do inverno de Petrópolis é a umidade relativa do ar muito baixa, o ponto de orvalho muito baixo e, consequentemente, você deixa a vegetação com a condição ideal para o incêndio florestal. Então, infelizmente, as ocorrências de balão, de queimada de solo para limpeza de terreno e que a pessoa acaba perdendo o controle, isso acaba atingindo uma grande área de vegetação nativa ou então, muitas vezes, área de preservação ambiental. No dia 2 de junho, a Prefeitura de Petrópolis anunciou o retorno das rondas preventivas, que é uma das principais ações para evitar queimadas pela cidade. Em 2020, ela foi responsável por conter um dos maiores incêndios criminosos florestais já registrados em Petrópolis, que foi na Reserva Biológica de Araras, onde foram destruídos 3.000 hectares, o que equivale a 3.636 campos de futebol. Essa ronda preventiva é muito importante para que a população se sinta segura e a gente consiga, em algumas situações, iniciar o combate ao incêndio ainda quando ele está no seu início, que é uma fase do início, que é uma fase em que você consegue ainda fazer o combate às chamas de uma forma mais tranquila. Apesar da iniciativa ser da Defesa Civil, a ação é uma parceria com o Corpo de Bombeiros, IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
todos esses órgãos farão algumas operações de notificação prévia das localidades com maior risco de incêndio florestal. Então, essa é uma ação muito importante, porque preventivamente nessas áreas, como a gente tem a estatística de mais de 80% das ocorrências terem a sua gênese, o seu início do incêndio florestal por uma ação humana, a gente busca realmente a prevenção como o melhor instrumento para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Além disso, é importante uma campanha educativa que será iniciada agora no inverno, com vídeos, podcasts e outras informações, para que chegue tanto na imprensa quanto nas redes sociais, para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Nos meses de junho e julho é comum que ocorram as tradicionais solturas de balões, que muitas vezes resultam em incêndios florestais. A prática é considerada crime, que pode resultar em multa e até detenção. Além disso, queimar lixo em casa, soltar guimbas de cigarro nas ruas e fazer fogueiras ao acampar também são hábitos que podem causar grandes queimadas e tragédias ambientais. A gente pede para a população que não faça esse tipo de prática, que existe um serviço da Condep de limpeza e que faz essa busca desse lixo verde. Então é muito importante que a população tenha consciência de que grande parte das ocorrências surge por ações muitas vezes casuais e que a pessoa não tem a intenção de causar um incêndio, mas pode acabar acarretando esse incêndio. A persistência é uma das principais características do vencedor do Prêmio Nacional de Turismo 2019, Dan Matos, que é chefe e ainda foi o criador do circuito turístico de Secretário em Petrópolis. E foi justamente esta qualidade que possibilitou que ele conseguisse, após 3 longos anos, o selo da Estrada Real para Secretário. A região conta agora com um carimbo que moradores e turistas podem usar nos passaportes disponibilizados para quem faz o trajeto do Caminho Novo. A novidade foi oficializada no último dia 3 de junho. Com a conquista, Secretário em Petrópolis foi aprovada para ser um dos 12 pontos de carimbo da Estrada Real, a maior rota turística do país. A localidade integra o Caminho Novo, que foi criado em 1722 pela família real portuguesa, para ser a rota mais segura até o porto do Rio de Janeiro. O trajeto tem 515 quilômetros de extensão e vai de Ouro Preto, em Minas Gerais, ao Porto Estrela, em Magé. O país inteiro vai conhecer e vai ouvir falar de Secretário. É turista, é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social, é o resgate da nossa história. O carimbo está disponível em um posto de gasolina na estrada de Secretário, número 5.850, e possui a gravura de uma escola da região. A Barros Franco é uma escola que ela conta parte da nossa história. Grande parte da nossa comunidade estudou naquela escola, inclusive, para quem não sabe, o meu avô estudou naquela escola. Então, é uma escola que representa a nossa comunidade, representa a nossa história, as pessoas vão se identificar. Então, essa foi a nossa escolha. Algo que representasse o Secretário, poderia ser qualquer outro, mas nada mais forte que a Barros Franco. É um momento que a gente precisa vibrar com isso, comemorar e se sentir orgulhosos, que foram 3 anos, gente, foram 3 anos de tentativa, não é brincadeira. O passaporte é emitido pelo Instituto Estrada Real. Em Petrópolis, ele pode ser retirado no Centro de Informações Turísticas todos os dias de 9 da manhã às 6 horas da tarde, na Praça da Liberdade. Vamos a mais uma aqui. Tradicionais tapetes de Corpus Christi voltam à programação religiosa nas cidades no interior. Isso mesmo, Jorge. Olá para você, olá também a Roberta e a todos que nos acompanham. Bom feriado a todos. Foram aí 2 anos suspensos por conta da pandemia. Mas, finalmente, as festividades relacionadas ao feriado de Corpus Christi voltou a ser presencialmente. E não foi só aqui em Petrópolis não, viu? Em Três Dias vai ter programação. Vamos falar um pouco sobre essa programação das 2 cidades aqui. Hoje, inclusive, em Três Dias já teve missa. Começou às 6h30 da manhã e terminaram agora às 8 horas da manhã. No entanto, tem programação durante todo o feriado.
vai ter às 9h30 da manhã uma exposição do Santíssimo Sacramento que vai acontecer na Igreja da Matriz. As 4 igrejas, as 4 congregações lá de Três Rios se uniram para fazer a cerimônia dos tapetes. Além disso, às 5 horas da tarde vai ter a Santa Missa Solene, que vai acontecer na Praça São Sebastião. Além disso, haverá transmissão pelas redes sociais, algo que foi muito utilizado, logicamente, durante a pandemia. Vai se tornar aí um novo canal, uma nova forma das pessoas poderem acompanhar as missas. Lembrando que lá em Três Rios ainda vai ter aquelas tradicionais barraquinhas com caldos, muita coisa boa, principalmente agora para o inverno, viu? Pastel também vai ter, vai contar lá. Pessoal, os cristãos vão poder então aí comemorar esse feriado. Aqui em Petrópolis já teve alteração também, viu? No centro histórico, a Avenida Keller, por exemplo, já está interditada, assim como parte da Rua do Imperador. Isso porque os tapetes vão ser colocados da Catedral, como nessas duas vias, na Avenida Keller, na Rua do Imperador, e vai voltar para a Catedral. Vamos lá. Inclusive aqui em Petrópolis já está tendo missa nesse exato momento. Começou às 8 horas da manhã. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a comemoração trazia muitos cristãos para as ruas. Pelo menos 5.000 cristãos faziam a procissão, que inclusive vai ter esse ano, viu? Às 3 horas da tarde, então vai ter a Santa Missa, que vai seguir com a procissão até às 6h30 da tarde. Essas são as agendas da programação que vai acontecer aqui em Petrópolis e também em Três Rios relacionados ao feriado de Corpus Christi, que voltou a ser presencialmente após esses 2 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Será que a gente vai ver depois, mais tarde, aquilo tudo enfeitadinho, bonitinho, os tapetes, né? Ainda bem que o tempo vai ficar firme hoje, né? Verdade, não chove. E olhem só, o tempo frio e a realização de eventos vão movimentar Petrópolis nesse feriadão de Corpus Christi. A prévia da taxa de ocupação hoteleira já está em 78% nos distritos e 64% nos hotéis do centro e arredores. O levantamento foi feito pelo Disque Turismo da Prefeitura. Com o frio já tomando conta de Petrópolis, é hora dos turistas escolherem a cidade como destino. E a partir desta quinta-feira, eventos e o comércio prometem movimentar a cidade. De acordo com o levantamento feito pelo Disque Turismo, a ocupação hoteleira deve chegar nos 80% nos distritos e os 70% no centro e arredores. Esse feriado e toda a temporada agora de frio de Petrópolis, a tendência é que realmente a gente aumente a demanda, o fluxo turístico aumente para a cidade toda. Muito mais em Itaipava, o centro histórico ainda está um pouco aquém do que a gente tinha visto, que a gente esperava, mas enfim, a gente também tem um aumento de ocupação nesse período. O setor do turismo gera emprego e renda e representa 6% do PIB petropolitano. Principalmente depois da tragédia que assolou a cidade, a retomada do turismo é essencial para a recuperação econômica de Petrópolis. E a cidade já tem uma programação extensa para a alta temporada, que termina em agosto com a Bauerfest. Entre os eventos deste feriadão estão o Serra Wine Week e a Oktoberfest Petrópolis, que acontecem no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava, e o Solstício do Som 24, na Praça da Liberdade. Os eventos têm entrada gratuita e contam com vasta programação musical. Nós vemos num período enorme de pandemia, quando estava acabando a pandemia, veio esse problema das chuvas e a gente não retomou o turismo ainda como tinha pré-pandemia. A maioria das cidades turísticas já estão em níveis de turismo antes de 2019. Nós ainda não estamos nesse nível, mas está crescendo e é uma oportunidade excelente agora no inverno da gente receber os turistas, tanto para eventos como para o turista que busca o frio, e mostrar para ele todas as belezas que a cidade tem e movimentar toda a cadeia de turismo, que a gente não fala de hotelaria, restaurante, comércio, serviços. Então movimenta a cidade toda, traz dinheiro de fora para dentro, é muito importante para todo mundo. O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis lembra que, mesmo com as notícias tristes que o Brasil leu sobre as chuvas na cidade, Petrópolis já está segura e pronta para receber os turistas. A cidade está linda, os atrativos turísticos estão todos perfeitos, montados, os restaurantes e bares estão recebendo muito bem todo mundo e realmente é uma oportunidade ótima nesse aumento do turismo, realmente mostrar para todo mundo que a gente consegue receber e a gente recebe muito bem esses turistas.
E tem a operação da Polícia Rodoviária Federal que iniciou na quarta-feira a Operação Corpus Christi, que visa diminuir o número de acidentes nas rodovias durante o feriado prolongado. Com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais do país, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2022, que vai até domingo em todo o território nacional. Segundo a polícia, a celebração é marcada pelo aumento considerável no fluxo de veículos e usuários das rodovias. Por isso, o foco da fiscalização vai ser direcionado para as ações que podem ajudar a diminuir o número de acidentes e vai acontecer em lugares com alto índice de acidentes de trânsito. Entre os fatores que contribuem para os acidentes nas rodovias estão a ultrapassagem proibida, o excesso de velocidade e dirigir embriagado. A PRF disse ainda que vai fazer ações de combate ao crime nos locais mais críticos. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa mostram que os acidentes de trânsito em Petrópolis aumentaram em 43% se comparado com 2021. Só no mês de maio foram realizados 162 atendimentos. A Polícia Rodoviária também reforça aos motoristas que é importante ter uma boa noite de sono antes de pegar a estrada, fazer a revisão no veículo, manter uma distância segura do veículo à frente, usar o cinto de segurança e ligar os faróis mesmo durante o dia. As dicas são essenciais para ajudar na prevenção de acidentes. Nas ruas de Petrópolis, os motoristas contam quais as medidas de segurança tomam ao pegarem as estradas. Sempre olhar o sinal, né, se está fechado, verde. E mesmo com o sinal verde, eu costumo olhar se tem alguém atravessando, né? Porque às vezes o pedestre ele não se liga no sinal, ele só atravessa. Né? Sempre olhar o limite de velocidade, andar devagar na chuva e daí por diante. Cinto de segurança, né? Farol sempre aceso na estrada e atenção. Usar cinto, não usar o celular durante dirigir e prestar atenção no trânsito. Paralisada desde 2016, as obras, paralisadas, na verdade, né? Desde 2016, as obras no Hospital Regional de Oncologia de Nova Friburgo são uma reivindicação antiga dos moradores, né? A retomada dessas obras, né? Por isso, na última terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tirou esse projeto do papel. São 6 anos com canteiros vazios e sem movimento. Uma obra tão essencial para a vida dos friburguenses vai ser retomada. Nesta terça-feira, o governador Cláudio Castro visitou o Hospital Regional de Oncologia da cidade e anunciou o começo das obras na unidade. Ele representa muito. Ele representa, além da minha história de vida pessoal, ele representa uma história de luta, uma história de vida. De tantas pessoas que infelizmente não sobreviveram à falta de um tratamento digno. Esse hospital, como alguns outros aqui no estado, é uma obra parada há muitos anos, Rafael. E quando a gente tem uma obra parada, é muito mais que tijolo, é muito mais que concreto, são sonhos enterrados ali. Por conta da falta de um hospital de referência na cidade, pacientes oncológicos precisam se deslocar para Petrópolis ou para a capital para fazer o tratamento. No mês de maio, o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Rogério Brandi, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estiveram no hospital para dar início ao processo de licitação. O custo para a continuidade das obras vai ser de R$ 51 milhões. As obras estavam paralisadas desde 2016 e o novo prazo para término é de 1 ano. No entanto, é necessário um investimento de R$ 30 milhões para a compra de equipamentos. A unidade vai contar com 58 leitos, sendo 10 de terapia intensiva e 48 de enfermaria, além de laboratórios e consultórios médicos. O investimento total, incluindo os maquinários, será de R$ 81 milhões. É o dinheiro tão suado do contribuinte enterrado ali. E esse respeito é o respeito que o governo do estado restabelece hoje. A unidade vai realizar 600 cirurgias por ano e cerca de 5 mil procedimentos. Os pacientes vão ter acesso à internação, terapia intensiva, reabilitação e cuidados paliativos, além de gerar empregos de maneira direta e indireta. O governador ainda assinou termos de cooperação técnica para obras em outras regiões da cidade.
E desde maio, o Bramil Supermercados deu início à campanha Inverno Quente. Neste primeiro momento, o objetivo é ajudar as cidades de Valença e Nova Friburgo a aquecerem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Diante disso, todas as 23 unidades da rede se tornaram ponto de arrecadação por tempo indeterminado. Assim, clientes, colaboradores e parceiros podem ajudar. O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas o frio chegou mais cedo este ano. E desde maio, muitos municípios do interior já registraram baixas temperaturas. Em Nova Friburgo, a primeira entrega de doações já foi realizada. Os abrigos do município recebem cerca de 26 pessoas em situação de rua diariamente. De acordo com a diretora de Proteção Especial de Nova Friburgo, Ana Elza da Silva Júnior, é preciso que mais pessoas e empresas privadas, como o Bramil Supermercados, iniciem ações como esta. Afinal, o problema das pessoas em situação de rua é um problema social e de todos. Ainda de acordo com ela, a campanha Inverno Quente, promovida pela rede, será responsável por aquecer muitos assistidos de instituições de Valença e Nova Friburgo. Vamos agora então saber como é que fica a previsão do tempo? Exatamente, olha só, gente, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, podendo passar a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. E as temperaturas, vamos ao frio, né? Vão variar entre mínima de 8 e máxima de 21 graus em Nova Friburgo e Petrópolis. Mínima de 9 e máxima de 24 graus em Paraíba do Sul. 9 e 19 graus em Partido Alferes. 8 e 20 graus em Teresópolis e entre 10 e máxima de 24 graus em Três Rios. E olha só, tem programação para o feriado e para o final de semana estendido aí. O final de semana vai ser agitado na Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura. A casa já abre a partir dessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e tem programada uma festa junina com entrada gratuita no sábado e no domingo. Neste sábado, o grupo de forró Os Improváveis é quem vai comandar a trilha sonora no primeiro dia de festa junina na Casa de Petrópolis, evento que deve ser fixado no calendário anual da casa. A abertura para a festa começa ao meio-dia e se estende até às 10 horas da noite. No feriado prolongado, nesta quinta e sexta-feira, a casa também vai estar aberta aos visitantes. Essa é a nossa primeira festa junina, a gente está muito animado com a nossa programação, assim como os eventos que a gente tem feito, né, vem fazendo ao longo desse quase 2 anos aí de abertura da casa, a gente pretende colocar no nosso calendário, com certeza. Com entrada gratuita, os visitantes que estiverem na festa vão poder conferir barraquinhas com culinária típica de São João. Já para a criançada, brincadeiras como pescaria, pula-pula e toboguinho prometem trazer a alegria. Já o grupo petropolitano Os Improváveis sobem ao palco para colocar o público para dançar e se divertir. No domingo, a festa continua. Desta vez, ela começa um pouquinho mais cedo, às 11 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Além das grandes atividades fixas, a casa organiza uma quadrilha às 4 horas da tarde, onde todos os presentes podem aproveitar para celebrar o arraiá. A casa ela tem um propósito cultural, então todos os nossos eventos eles estão voltados para a divulgação de alguma parte da cultura, né? E a festa junina é um exemplo maravilhoso da cultura brasileira. Então para a gente é importante desse ponto de vista de ser um espaço que fomenta a diversidade cultural e ao mesmo tempo dá oportunidade tanto de petropolitanos e turistas terem um espaço para se divertir. A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura funciona na Avenida Ipiranga, número 716, no Centro Histórico. A festa é aberta ao público e é gratuita. O espaço conta com estacionamento rotativo e as visitas ao interior da casa têm ingresso a R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. O calendário de exposição também está até 2023 fechadinho. A gente tem inauguração dessa exposição nova do artista Paulo Campinho no sábado, a partir das 5 horas da tarde. E olha só, em Lumiar, Nova Friburgo, também tem programação cultural. E o Richard tem as informações. Richard. Exatamente, Roberta. No dia 23 de junho, o projeto
Artes em Ação vai estar lá na cidade. Como que funciona esse projeto? Ele é um projeto itinerante que visita várias cidades do país, levando música, arte, entretenimento e cultura. Vai estar, então, em Nova Friburgo nesse dia 23. E o melhor é que esse projeto ele é gratuito, ou seja, os cidadãos podem aproveitar de maneira gratuita todas essas atividades que são realizadas pelo grupo. Lembrando que ele já foi criado há 26 anos. A gente, logicamente, que torce para, já que eles estão ali em Nova Friburgo, né, Roberta, que eles desçam só mais um pouquinho a serra, passa aqui em Petrópolis para a gente conseguir aproveitar também, porque arte e cultura é muito bom. E, logicamente, com essa retomada aí agora do turismo aqui na cidade, como a gente já até comunicou aqui no nosso jornal, é bom também para trazer o turista para a cidade e, logicamente, levar aí informação, conhecimento, diversão para a população petropolitana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bacana, várias programações aí e o Richard trazendo informações completas, né, pra gente. Exatamente. Agora, amanhã a gente tem a nossa agenda cultural, né? Exato, isso mesmo, exatamente. Agora parece que o frio vem e vem com ele um monte de evento junto também, né? Aproveitando o feriado, né? Esse fim de semana tem o Oktoberfest lá em Caipava, a festa da cerveja. Começa hoje, né? Exatamente. Começa hoje. E nesse fim de semana tem, e no próximo fim de semana também tem, né? Lembrando, gente, que vocês podem conferir na íntegra, né? A gente mostrou aqui alguns trechinhos, né, da entrevista do governador Cláudio Castro e você pode conferir ela completa. Então, nesse feriadão, tá sem saber o que fazer, coloca lá no nosso YouTube, TV Correio da Manhã, para conferir a entrevista completa. Estão aí todas as nossas redes sociais. Se a gente tiver um outro trechinho da entrevista do governador, tem? Então vamos passar mais um trechinho, dar mais um gostinho para vocês e aí vocês conferem a entrevista na íntegra no nosso YouTube. Vamos passar mais um trechinho. E botar um curso de metal mecânico. Só para dizer que eu tenho curso, que eu tenho no Rio de Janeiro inteiro 300 cursos de metal mecânico. E daí, máquina vida? O que isso agrega para a população? Não adianta ter só curso de informática básica no estado inteiro. O que a pessoa vai se dar ali? Que emprego que a pessoa vai ter? Então, a orientação que eu dei para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e para a FATEC, que eu quero cursos onde as pessoas possam sair do curso preparado para ter uma oportunidade. Pode ser curso mais simples, não tem problema. Pode ser curso de hotelaria, de gastronomia, pode ser curso, de eletricista. Que traz efetivamente um emprego, a dignidade, o salário. Exato, que a pessoa possa... Tá aí mais um trecho aí do governador falando um pouco sobre educação técnica. Exatamente. No estado do Rio. Gente, a gente fica por aqui hoje, nossa primeira edição, não é? Mas amanhã estamos de volta aqui a partir das 7h30. Lembrar que temos os nossos canais de comunicação aí, né, Roberto? Exatamente. Se você quiser mandar sua sugestão de matéria, fala pra gente como está a sua cidade. Tudo tranquilo? Tá tudo bom? Funcionando? Manda também essa sugestão. Ou o que não funciona? Manda pra gente. Como estão os ônibus no seu bairro? Também manda pra gente. Estão todos no horário certinho? Quebram muito? Manda pra gente a sua sugestão de pauta, que a gente vai entrar em contato com você para fazer essa sugestão de pauta, tá? Então, nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Exatamente. Até amanhã, a partir das 7h30, gente. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.